dia 11 de setembro do ano de 2001, o maior atentado terrorista da história de Nova York. Milhares de mortos e feridos pelo local, deixando Nova York inteira de luto, muitos sem saber o que fazer. Go north. What happened here? Dude, man, it got things gone. It blew up. I don't know. I came down. I'm alive. 19 anos. Se passaram 19 anos do maior ataque terrorista da história de Nova York. O ataque às Torres Gêmeas, World Trade Center. Vamos aos fatos. O maior luto da história de Nova York se concretizou dia 11 de setembro de 2001. Milhares de pessoas em pânicos naquele local e milhares de mortos e feridos. Um cenário de guerra. Pessoas cobertas pela fumaça que aterrorizavam todos que estavam naquele local. O terror tomava conta de Nova York. O terror tomando conta de todos que passavam. Pessoas desesperadas se jogando pela janela. 11 de setembro de 2001, quando exatamente o primeiro avião se colidiu com a primeira torre, por volta de 8h46 da manhã. Um impacto aterrorizante por todos que estavam no local. Uma manhã que gerou milhares de pessoas mortas envolvidas. Muitos familiares a pânico, chorando, de muitos trabalhadores que principalmente ocupavam o prédio, deixando milhares de vítimas sem voltar para sua casa. Quando foi exatamente 20 minutos, um segundo avião colidiu-se com a segunda torre. Foram envolvidos 3 aviões. Logo após que o segundo avião atingiu a segunda torre, um terceiro avião se chocou-se contra um Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica próximo de Washington, capital dos Estados Unidos. Pessoas correndo. As poeiras tomam conta do cenário. Milhares e milhares de pessoas gritando desesperada, no meio fogo e fumaça. Tinha pessoas se jogando da janela, que o desespero já tomava conta já. Logo depois disso, desse cenário de guerra, exatamente às 10h30, as Torres Gêmeas estavam completamente desmoronadas. Um fato muito interessante, muito curioso, que foi encontrada uma Bíblia onde estavam os destroços das Torres Gêmeas. Por causa do calor, a Bíblia se fundiu com um pedaço de metal. É um fato muito curioso que estava escrito nas Escrituras a seguinte frase: não vos vinguei de quem vos fez mal. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Evangelho de Jesus usado no Sermão da Montanha, encontrado no Evangelho de Mateus, do capítulo 5. Navio encontrado nos escombros das Torres Gêmeas. Navio do século XVIII encontrado aos escombros das Torres Gêmeas. Foi uma grande descoberta e surpresa a todos quando encontraram um navio datado do ano de 1773 debaixo aos destroços das Torres Gêmeas. Segundo, os pesquisadores no local identificaram o navio provisoriamente como uma corveta que era projetada pelos holandeses com o fim de transportar passageiros e cargas em águas rasas e pedregosas. Depois da embarcação com mais de 9 metros navegar por 2 ou 3 décadas, o barco foi propositalmente afundado no fundo do rio Hudson, servindo de aterro para ampliar o extremo sul de Manhattan. Vítimas. Foram em torno de 2.753 pessoas que foram mortas no local. Dentre elas, 343 eram bombeiros, 23 policiais e 37 oficiais do porto de Nova York. Nacionalidade das vítimas. Faleceram 80 pessoas de nacionalidades diferentes. O número de morte, 372 pessoas eram estrangeiras. Certidões de óbitos.
foram emitidas 2.749 certidões de óbito, mas somente 1.585 vítimas que tiveram seus corpos identificados no local. O ataque teve um fim com um grande prejuízo financeiro ao país. Somando ali os prejuízos financeiros, chegou em torno de 60 bilhões de dólares aos Estados Unidos da América. Hoje o local se encontra reconstruído. E com uma grande homenagem no local, foi posto um monumento com seus homenageados que perderam a vida naquele local. Mas sim, que um tempo atrás foi um momento de guerra e desastre, principalmente pelos familiares que perderam ali seus filhos, esposas envolvidos no ataque de 11 de setembro de 2001. Hoje, Nova York mudou. Foi ganhando forças, vidas, esperança, novos projetos. Hoje está com cara nova, em torno de paz, mas que anos atrás era sim um cenário de guerra em que muitos choravam e viveram o pior ataque da humanidade.